Estamos neste momento nos últimos dias de campanha e apesar de, humildemente, eu olhar para as sondagens e perceber que elas não são o voto, não são o dia em que os portugueses vão às urnas, há sondagens bastante favoráveis e uma em particular que toda a gente neste canal sabe que eu valorizo há anos, que diz que a segunda volta vai ser entre André Ventura e António José Seguro. E o que me parece que essa sondagem da RTP, sondagem da Católica para a RTP, terá trazido a esta primeira volta é a ideia tanto da campanha de António José Seguro como da campanha de André Ventura de que a segunda volta, não digo de forma arrogante, mas que a segunda volta estará mais ou menos decidida daqueles que vão à segunda volta e por isso há aqui uma troca de acusações que parece ser basicamente o ponto de partida da segunda volta e há também algum desespero de Coutinho de Figueiredo que literalmente fez uma publicação nas redes sociais a pedir por favor que o PSD o apoiasse para, enfim, esta primeira volta, que é uma coisa, que é um ato de desespero absolutamente inacreditável. Quem é que bom da cabeça pode acreditar minimamente nesse apelo, tendo em conta que o PSD tem um ex-líder do PSD candidato? Quer dizer, isto não é coisa de gente boa da cabeça, confesso, mas enfim, a campanha de Coutinho, que foi muito bem sucedida até há bem pouco tempo, parece estar numa circunstância de desespero por esta altura, confesso. Mas enfim, vamos ver esta troca de ideias em que António José Seguro diz que vai combater o candidato do extremismo, nós todos sabemos quem é que é e que ele é o candidato da moderação. Vejam as figuras que estão por trás de António José Seguro. Faço o apelo contínuo a cada portuguesa e a cada português para concentrar os votos na minha candidatura, porque é a única candidatura moderada que pode passar à segunda volta e vencer as eleições. Eu sou o único que pode garantir que existirá um espaço da democracia, um espaço defensor da Constituição, um espaço que defende o Serviço Nacional de Saúde na segunda volta. Portanto, a escolha é muito simples. Quem quer o radicalismo e o extremismo, vota nesse candidato. Quem quer a moderação, a defesa da Constituição, a democracia com qualidade, um Serviço Nacional de Saúde que responda a tempo e horas aos portugueses, votem em mim. Eu perdoe-me, mas ao longo destes anos... Nem é uma forma de pedir perdão, confesso, mas ao longo destes anos, se há uma coisa que me parece que ficou clara do ponto de vista de posicionamentos políticos que já ouvi de várias personagens, se o Miguel Prata Roque estiver favorável a uma candidatura, eu tendencialmente estarei favorável a outra qualquer. E portanto o Miguel Prata Roque representa tudo aquilo que eu não acredito, tem a maior parte, quer dizer, 99% das convicções do Miguel Prata Roque, se calhar até concordamos em, sei lá, baixar um imposto muito específico que ele enquanto socialista não gosta e depois discordamos de tudo o resto, mas eu tendencialmente tenho este hábito de pensar, caramba, se eu estivesse do lado de António José Seguro e tivesse Miguel Prata Roque nas fileiras ao meu lado, será que eu queria mesmo votar em António José Seguro? Não sei, isto é uma reflexão que fica. Bem sei que o Miguel Prata Roque não é uma espécie de, enfim, de maldição para uma candidatura, mas convenhamos, se o Miguel Prata Roque, que eu não considero que seja uma pessoa intelectualmente inferior, vê em António José Seguro a representação dos seus valores, eu tenho que estar do lado oposto, porque os valores do Miguel Prata Roque não são os meus. Portanto, é uma questão, nem é só uma questão de presença ou de não gostar de Miguel Prata Roque, é mesmo uma questão de valores, quer dizer, eu e o Miguel Prata Roque não defendemos os mesmos valores e o mesmo estado de coisas. E António José Seguro, para dizer que a malta não deve votar nesse candidato extremista, diz que é o defensor da democracia e da Constituição. Quando defender a Constituição é literalmente uma função do Presidente da República que está prevista. E, portanto, quer dizer, ele dizer que vai cumprir a função de Presidente da República se for eleito, não é propriamente um grande apelo à candidatura. António José Seguro, à semelhança de mais um ou dois candidatos, têm sido candidatos do vazio e a mim custa-me que haja sequer a possibilidade e que esteja na cabeça das pessoas a possibilidade de votar num candidato vazio, francamente, que não tem opinião sobre nada, que diz que quer defender a Constituição, mas isso é uma função que lhe cabe a ele se for eleito, independentemente do que ele quer ou deixa de querer, o que não invalida que possa ter vontades de alteração da Constituição que estão previstas na própria Constituição, isso é perfeitamente legítimo. Dizer que quer um Serviço Nacional de Saúde funcional, dizer que quer defender a Constituição, dizer que quer uma democracia mais eficaz ou
ou melhor, ou o que é, quer dizer, isso são generalidades, isso não diz nada sobre si, António José Seguro. E, portanto, esta é uma particularidade que é ignorada pela maioria dos portugueses, que gostam muito desta coisa da generalidade, gostam um pouco da convicção, nem 8 nem 80, gostam muito do morno. E eu, francamente, estou cansado de mornos, honestamente. Não coloco em causa a seriedade e a honestidade de António José Seguro, admito que o seja, não coloco isso em causa, mas eu acho que os portugueses estão cansados de mornos, e por isso é que eu acho que é absolutamente fulcral nas eleições presidenciais que o PSD esteja do lado de António José Seguro para reforçar a macronarrativa de André Ventura e alcançar mais facilmente o poder. Essencialmente, este é um dos meus pensamentos. Se ganhar a presidência da República, e eu acho que isso é perfeitamente possível, até porque, deixem-me acrescentar um dado, eu vi numa sondagem recente, numa delas, já são tantas que eu francamente já não sei, mas vi numa sondagem recente que André Ventura já não é o candidato com a maior taxa de rejeição. Neste momento é o quarto. Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe estão à frente de André Ventura na taxa de rejeição. Ou seja, a taxa de rejeição de André Ventura está a diminuir, ao mesmo tempo que é o candidato com maior percentagem de eleitorado fidelizado, segundo a sondagem da Católica. Pensem nisso, em relação ao voto útil, porque se nós andássemos a votar útil e só estivéssemos dispostos a fazer as mudanças que são minimamente previsíveis em termo nacional, o André Ventura neste momento não era líder da oposição em Portugal. Portanto, a história política portuguesa tem-nos brindado com algumas coisas que não eram propriamente previsíveis. Quem sabe se não estará à beira mais uma de acontecer. Vamos ouvir a segunda parte, que é a resposta de André Ventura. Mas nós temos que andar, como eu vos disse, e eu respondi sempre às vossas perguntas sobre estes assuntos, mas nós temos que andar devagar. Agora temos uma eleição. A partir do domingo, quem for à segunda volta contra um socialista, se isso acontecer, eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer com um socialista, nós então teremos que apelar a todos com a sua consciência se querem ou não um socialista à frente. Agora, a verdade é que chegados aqui, na mais ampla base de sondagem feita a estas eleições, que foi ontem da Universidade Católica, com cerca de 2.700 bases de inquirição, há apenas uma alternativa a António José Seguro. E isso é o que existe agora. Agora o que temos há uma alternativa a António José Seguro. O povo de direita, o povo de centro-direita, o povo que é antissocialista, que não quer socialismo, só tem uma opção nestas eleições. E isso é concentrar os votos para que ele consiga ter a maior margem de diferença possível face a António José Seguro nestas eleições. Bom, e basicamente foi esta a resposta de André Ventura. Ele diz mais umas coisas, mas neste caso eu gostava de fazer um comentário. Parece-me que isto é uma decisão muito clara, quer dizer, se chegarmos à segunda volta e tivermos entre André Ventura e António José Seguro, eu acho que as pessoas devem perceber que António José Seguro é a representação mais óbvia do atual estado de coisas, e quem não está favorável com o atual estado de coisas tem que votar em conformidade com isso. É tão simples como isso. Eu acho que esta coisa do vamos medir estatisticamente quem é que é mais possível, vamos fazer esta continha e a outra, etc. Se nós andássemos na matemática para fazermos votos, André Ventura não tinha chegado a líder da oposição. Porque se há coisa que favorece os partidos do centro que dominam o sistema político há 50 anos é precisamente o voto útil, porque eles têm ali uma margem eleitoral de 20 e poucos % que agora acabou por diminuir drasticamente, principalmente no caso do Partido Socialista. Têm ali uma base eleitoral mais ou menos constante que os permite apelar sempre ao voto útil dependendo dos ventos. E portanto, e que tal deixarem-se de conversas de chacha do voto útil e de se dizer que se eu votar em Ventura vou eleger o Seguro? Quem elege o Seguro é quem vota nele. Eu voto em André Ventura para ir à segunda volta e para ganhar as presidenciais. Se não estão satisfeitos com a possibilidade de eleição de António José Seguro, convençam os votantes de António José Seguro a não votarem em António José Seguro. Por que raio é que eu tenho que assumir responsabilidade por um voto que eu não fiz? Metam isso em cabeça. Os liberais que estão constantemente a dizer isso chegaram ao ridículo de andar a dizer que vota-se em André Ventura, estamos a votar em Seguro na segunda volta. Eu quero lá saber. Dos outros candidatos disponíveis, a maior parte deles, se não todos, à exceção dos que não estão bem posicionados para a segunda volta, estou a falar assim dos que ainda têm uma mínima chance destes 4 ou 5 primeiros, andam aqui com esta conversa de que não eleges o Ventura, eleges o Seguro. Mas acham que há uma diferença substancial em termos da defesa da identidade nacional, das tradições, da imigração em massa entre Coutrinho e Seguro?
mais manifestação de interesse, menos manifestação de interesse, o atual estado de coisas vai ser mantido. O Coutinho não é favorável aos repatriamentos em massa, está-se a borrifar para as tradições nacionais, está mais preocupado com dizer que quer menos Estado em Portugal, mas quer mais Bruxelas em Portugal. E, portanto, francamente, em relação ao atual estado de coisas, e o problema mais significativo de Portugal parece-me ser essencialmente a questão a nível social, Coutinho falha em quase tudo. Em quase tudo. E, portanto, o Coutinho é literalmente o António José Seguro se defendesse menos impostos. Se o António José Seguro quisesse menos Estado, o Coutinho era literalmente a mesma coisa. Em termos ideológicos, depois tem forma diferente. O Coutinho tem aquele ar do tio porreiro, o tio moderno e tal. Mas não me lixem, quer dizer, vamos ser honestos. A visão económica do Coutinho, que diga-se de passagem, é bastante tímida também em termos de diminuição de impostos e de gorduras estatais. À exceção dessa visão económica, ele é igual ao António José Seguro, é igual ao Marcos Mendes, é igual ao Gouveia e Melo. Não há diferenças de substância entre os dois. E, portanto, se estão favoráveis ao atual estado de coisas, votem em quem quiserem. Agora, eu, como estou constantemente a falar contra a ordem liberal, seria quase um contrassenso votar na representação máxima daquilo que é a ordem liberal, que é António José Seguro, que é Coutinho de Figueiredo, etc. E, portanto, é um bocadinho isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.